Eu quero falar com vocês hoje, o título da mensagem é Ainda há Tempo. Eu quero falar de algumas pessoas na Bíblia e a postura delas em relação à vontade de Deus e à pessoa de Jesus. E eu quero dizer para você que existem algumas coisas na sua vida que você precisa fazer hoje. Hoje, não é amanhã, hoje. Amém? Vamos junto? Vamos para cima? Nós deixamos muitas coisas para depois, amados. Nós vamos fazendo com que aquilo que nós entendemos ser o melhor momento é o melhor momento, mas nem sempre é. Nós precisamos discernir o tempo de Deus na nossa vida. Existem coisas que você precisa fazer hoje. Quando você protela algumas decisões que Deus espera que você tome, quando você protela e empurra com a barriga, você fere o corpo de Cristo na terra. Porque quando você foi batizado no corpo de Cristo, você não é mais uma pessoa sozinha no espaço. Você não é mais uma pessoa sozinha na terra. Você agora foi somado a um corpo. Corpo esse que, se você não entende o seu papel nele, você o impede de caminhar e de fluir. Nós somos membros de um corpo. Existem algumas pessoas na Bíblia que elas entenderam perfeitamente isso desde o Antigo Testamento, o papel delas em Deus e o papel de Deus através delas. E elas ajudaram muito no processo daquilo que Deus tinha como visão final, que era salvar toda a humanidade, e é salvar toda a humanidade. Então existem algumas decisões que você protela, e esse tempo que você protelou e esteve protelando e ainda está protelando, essas decisões que você sabe que precisa tomar um passo e você não toma, você só vai trazendo prejuízo para aqueles que convivem com você. Quando não, muitas pessoas estão chorando por sua conta, chorando por causa das suas lutas, das suas dificuldades, sem querer você sabe disso. Você às vezes nem se imagina sendo a causa do choro de alguém, mas pessoas estão quebrantadas porque elas têm e entendem a voz do Espírito Santo. Elas discernem o que você está fazendo e o quanto aquilo que você está fazendo e da forma em que você está fazendo desagrada o coração de Deus. Não tem a ver somente com o que você faz, mas é como você faz. Não importa, queridos, para Deus só fazermos as coisas certas. Quantos sabem disso? Importa para Deus fazermos da maneira certa. Às vezes você está fazendo a coisa certa da maneira errada, porque a maneira como você está fazendo está prejudicando o corpo de Cristo. Eu me preocupo muito com o corpo, amados. Você sabia que existem coisas que eu não faço por amor a você, e a Bíblia me dá total liberdade de fazê-lo? Sabia disso? Existem muitas coisas que eu poderia fazer, mas por causa de você eu não faço. Por que eu não faço? Porque a Bíblia diz assim, olha, ai daquele que se tornar tropeço para um dos meus pequeninos. Melhor fora que ele não tivesse conhecido a verdade. Porque se for para ele se tornar tropeço, era melhor que ele pudesse amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar. Porque se tornou tropeço. Então tudo que eu vivo na minha vida, queridos, eu não vivo também renunciando àquilo que eu entendo ser bom, mas eu vivo renunciando àquilo que eu entendo que Deus deseja. Ontem nós tivemos, o privilégio de casar o João Medeiros, o nosso batero. Hoje tem um batera novo aí, tá vendo? O Lucas está aí. Obrigado, viu, Lucas? Deus te abençoe. Até o João, meu filho, estava no baixo. Eu falei, filho, o que você está fazendo baixo? Você toca contrabaixo? Eu não sabia que você tocava. Ele falou, eu também não sabia. Os meninos laçaram ele ontem. Então, assim, ontem nós tivemos o privilégio de casar o João Medeiros, falando sobre fundamentos nas nossas vidas. E um dos fundamentos, amados, eu entendo em momentos da nossa vida que nós poderíamos fazer muitas coisas, mas por causa das responsabilidades que nós abraçamos. Ontem eu estava dizendo para eles, para o casal, que agora eles deram espaço para que o eu fosse embora e o nós pudesse entrar. Quando nós somos unidos uns aos outros, amados, não existe mais o eu. Eu quero, eu desejo, eu faço, eu vejo, eu entendo, eu compreendo. Não existe mais isso, existe o nós. E nós somos um corpo. Então o que você pensa tem tudo a ver com aquilo que Deus pensa, tem tudo a ver com aquilo que eu penso, tem tudo a ver com aquilo que o nosso irmão pensa, porque nós somos um.
Sabe por quê? Porque nós não pensamos mais de si mesmo, nós pensamos aquilo que a cabeça pensa, e Cristo é a cabeça do corpo, e nós somos o corpo em funcionamento. Então existem tropeços que nós vamos trazer um ao outro por causa das nossas decisões que são às vezes proteladas, né? Ou das nossas decisões que são tomadas também de maneira sem pensar, que nós precisamos avaliar o que a cabeça do corpo pensa, porque agora nós somos corresponsáveis uns dos outros. Isso é a coisa mais linda que existe no corpo. É quando o corpo muito bem ajustado, ele consegue caminhar em um propósito que é eterno. Algumas pessoas na Bíblia me chamam a atenção, amados. Enoque andou com Deus. Enoque foi compreendendo o coração de Deus de tal forma, amados, que houve um dia que de tanto Enoque andar com Deus, Deus falou para ele: Enoque, vem andar comigo. Eu não suporto mais ficar longe de você, Enoque. Você de fato, você dobra o meu coração. É Deus se relacionando com uma pessoa humana como você e a mim, cujo essa pessoa tinha um relacionamento tão gostoso com Deus, que Deus deseja trazê-lo para si, por causa do relacionamento que tinha. Você já pensou como o coração de Deus não pulsa todos os dias esperando que você possa se relacionar com Ele? Esperando que você possa se encontrar com Ele? Esperando que você possa se dobrar a Ele? Homens e mulheres na Bíblia foram levantados, amados, e no período em que eles viveram, eles de fato tiveram uma postura que chamaram a atenção do coração de Deus. Mulheres foram reconhecidas na Bíblia. Vivemos numa sociedade onde o machismo imperou por muitos anos e ainda impera em muitos lugares, mas muitas mulheres, elas foram levantadas por Deus e elas tiveram uma posição muito diferente das demais. Ao ponto de um dia Deus colocar os olhos em uma mulher chamada Maria e dizer para essa mulher: você é bem-aventurada, filha, entre todas as outras mulheres do mundo. Deus não olhou para o Brasil, queridos. Deus não olhou para a Europa. Deus não olhou para a África. Deus olhou para uma mulher diante de todo mundo, de toda a terra, e disse para essa mulher: tu és bem-aventurada, filha minha. Existe algo em você. A maneira como você conduz a tua relação, o teu temor comigo é diferente das demais mulheres da sua época. E Deus está nos falando, amados, de uma posição que nós podemos discernir na nossa caminhada e podemos desenvolver no nosso trilho com o Pai em que amamos. A quem amamos, melhor dizendo. Pessoas chamaram a atenção de Jesus quando Ele passou pela terra. Jesus passou pela terra, havia muitos cegos, havia muitos enfermos, havia muitos paralíticos, mas um homem chamado Bartimeu, ele teve uma postura que chamou a atenção de Jesus. Havia algo diferente naquele homem. Ele não era um simples cego, ele não era um cego comum. Ele era um cego que entendeu com a sua alma, com o seu espírito, com tudo aquilo que ele era e com tudo aquilo que ele tinha, que estava passando ali o Filho unigênito de Deus. Ele havia crido nisso. Ele não estava crendo mais num curandeiro, ele não estava mais crendo num profeta, ele não estava mais crendo num bom homem, mas ele entendeu: o Filho de Deus está passando aqui e eu vou ficar na mesma posição que eu vivi até hoje? Não posso. Houve uma mulher que com 12 anos, fluxo de sangue, ela esperava por um tempo, por um milagre, e a Bíblia diz que Jesus para tudo para fazer um culto para ela. Para tudo, queridos, diante de uma multidão, e faz um culto só para aquela mulher, e naquele culto ele cura aquela mulher em meio ao culto. Pessoas diferentes que se posicionaram na sua época e que não ficaram tentando explicar teologicamente como Deus é, o que Deus faz, de onde Ele vem, para onde Ele vai, quem o criou. Simplesmente decidiram viver para Deus, receber a Deus, se dobrar a Deus, se relacionar com Ele. Eu quero ler com você Marcos capítulo 14, verso 3. Se você é dado das anotações, Marcos 14, verso 3, eu quero falar de uma mulher diferente, que no seu período, na sua época, ela teve uma postura diferente das demais mulheres e dos demais homens que caminhavam
ao redor de Jesus naqueles dias. Marcos capítulo 14. Marcos 14, verso 3. Amém, amém? Todos lá? É um texto bastante conhecido, queridos. Com certeza você vai se identificar rapidamente. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa obra para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipando-se e preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu quero ler de novo, o verso 9 diz assim: eu lhes asseguro, Jesus está dizendo, essa mulher fez algo com Jesus, queridos, que ele dá uma ênfase a respeito dela, que a gente não vê em nenhum outro lugar. Ele diz o seguinte: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez lhe será contado em sua memória. Te louvamos, Pai, vem neste lugar, Senhor, de maneira que o Senhor possa nos ministrar. Divide nessa hora, Senhor, a nossa alma do Espírito, muda a nossa vida. Nós repreendemos toda distração, Senhor, que possa haver no nosso interior. Às vezes estamos na Tua casa, a nossa cabeça está preocupado com tantos afazeres, com tantas coisas, preocupados com a semana que se inicia. Senhor, nós queremos declarar em nome de Jesus: sejam cativos todos os pensamentos nossos nesta manhã diante da Tua presença. Que o Senhor possa nos ministrar, Senhor. E onde nós estamos agora, na posição em que nós estamos, o Teu Espírito venha, Senhor, e mude completamente aquilo que somos, a fim de que nós possamos glorificar o Teu nome com a compreensão e a libertação da Tua palavra. Assim, no nome de Jesus, Pai, passeia no nosso meio e toma conta, e a autoridade do Senhor esteja sobre esse culto, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Amados, quando você vê Jesus nos seus 3 anos e meio de ministério público, falando muitas coisas, ministrando sobre sermões, parábolas, uma série de coisas, você não vai ver Jesus mandando ministrar sobre Abraão, sobre Jacó, Isaac, sobre Moisés, homens que fizeram grande diferença no Antigo Testamento. Você não vai ver Jesus mandando nos lembrar ou ministrar a respeito dos apóstolos e discípulos que estavam caminhando com ele. Mas você vai ver Jesus expressando em toda a sua passagem pela terra uma única afirmação a respeito desse assunto, e é em relação a essa mulher. Ele diz: olha o que essa mulher fez comigo. Por onde o evangelho for pregado, aos 4 cantos da terra, seja qual for o período, a época ou os tempos, por onde o evangelho for pregado, essa mulher precisa ser lembrada e anunciada. Porque o ato que ela teve comigo no dia de hoje marcou a história não só da minha vida, mas da vida dela também. O que essa mulher fez de tão especial, queridos? Num ato tão simples, tão singelo. Essa mulher não abriu o Mar Vermelho como Moisés abriu. Ela não abriu o Mar Jordão, nem passou por ele. Não abriu o Rio Jordão, nem passou por ele. Essa mulher, na verdade, como Elias orou, ela não parou o sol. Essa mulher não fez nada assim de sobrenatural aos olhos humanos.
Porque aos olhos humanos nós ficamos buscando as grandes coisas do mover e das manifestações de Deus na terra. Essa mulher simplesmente ela entra em meio a uma reunião na casa de um homem que era leproso, agora já curado provavelmente, porque ele ainda é conhecido como Simão o leproso, mas provavelmente já não havia mais lepra nele. Ele convidou Jesus para entrar na casa dele e deu um banquete. Era um homem de posses, queridos, um homem de muito dinheiro, porque para dar um banquete da maneira que ele deu, em uma festa como ele fez, somente pessoas de posse naquela época. Era um homem rico, faz uma festa em casa, convida Jesus para vir à casa dele e muitas outras pessoas. E a tradição e a cultura judaica nos ensina que se houvesse lepra naquele homem, ninguém poderia ser convidado para estar na casa dele, porque ele deveria estar isolado, ele deveria viver longe de todas as pessoas, ele deveria viver até mesmo numa cidade vizinha. Mas a Bíblia está dizendo que ele tem liberdade para poder fazer uma festa em casa. Provavelmente esse homem já não era mais um leproso. Ele havia sido curado, mas as pessoas o conheciam como Simão o leproso. E em dado momento, em meio à festa, queridos, Jesus está à mesa, talvez comendo com os seus, conversando, ministrando alguma coisa. E Jesus, a Bíblia nos diz nesse texto que lemos, que ele se reclina sobre a mesa. Não sabemos se por canseira, se para orar, não sabemos por quê, mas ele se reclina sobre a mesa. E quando ele está reclinado sobre a mesa, essa mulher adentra a casa e ela tem uma atitude simples, queridos. Simples, mas que marcou a vida de Jesus. Eu sonho com pessoas, queridos, na igreja dos nossos dias, que eles possam marcar a vida de Jesus. Que eles possam chamar a atenção do coração de Deus de tal forma que Deus possa olhar para essas pessoas e possa dizer a elas, ainda em vida: filho meu, filha minha, em quem eu tenho prazer. Eu não sei quanto a você, nós desejamos muito ter prazer na presença de Deus, mas a grande pergunta que eu faço todos os dias é se eu tenho trazido prazer ao coração de Deus. Nós desejamos prazer em tudo que fazemos a todo tempo, amados. Nós queremos ter as melhores coisas, as melhores posições, os melhores amigos, melhor dinheiro, melhor carro, melhor casa, melhores roupas. Nós desejamos tudo isso. Nós desejamos o prazer em todo momento. Mas o quanto de prazer nós temos produzido ao coração de Deus? Sabe, existem muitas formas de você produzir prazer ao coração de Deus. Não é só em meio às adorações, quando você ergue a mão no culto porque você está cantando em uníssono com a igreja. Não é somente quando você está com o violão nos braços, ou quando você está cantando porque você tem um dom musical. Nós podemos adorar ao coração de Deus e ministrar o coração de Deus de muitas formas, abençoando o coração de Deus com muitas atitudes. E essa mulher, então, ela tem uma atitude de adoração que marca a vida de Jesus. Ela simplesmente entra numa reunião, queridos, numa reunião que Jesus participou de outras semelhantes a essa, e ela quebra um vaso, um frasco, queridos, com uma mirra, com um perfume dentro desse frasco, e ela derrama na cabeça de Jesus. O que essa mulher fez que outras pessoas não fizeram? Eu queria chamar a sua atenção para esse momento, para poder olhar um pouquinho para a igreja. Porque Jesus, quando cita o que essa mulher fez, Jesus está dizendo: olha, vocês parem de repreendê-la. Parem de repreendê-la. O que essa mulher está fazendo é cuidando do meu corpo, de maneira antecipada, para que quando eu for sepultado, o meu corpo já esteja cuidado. E eu quero fazer um paralelo com o corpo de Cristo. Jesus chama a atenção e ele faz menção dessa mulher. Nós não sabemos nem o nome dela, amados. Jesus não diz nem o nome dela nesse texto. Ele não cita nem o nome dessa mulher, porque ele está dizendo e está querendo ensinar algo para mim e para você. Obviamente, hoje nós sabemos, né, que era Maria, né? Mas ele nem cita aqui, porque Jesus está falando de um anonimato. Ele está dizendo que qualquer um de nós podemos cuidar do seu corpo. Fazendo um paralelo com você, eu quero que você entenda que Jesus é a cabeça da igreja, mas a igreja é um corpo em funcionamento na terra. E essa mulher está preparando o corpo de Cristo para um momento. A igreja é o corpo de Cristo na terra em direção a um momento de glória, a um momento onde Jesus, como noivo, vai buscar a sua noiva, e uma vez encontrando-se com a sua noiva,
tudo então será segundo a sua vontade e as suas promessas estabelecidas antes da fundação do mundo. Mas enquanto nós ainda não somos arrebatados e levados, enquanto Jesus ainda não veio buscar o seu corpo e a sua noiva, nós precisamos cuidar do corpo de Cristo, queridos. Essa mulher tem uma atitude e ela tem uma percepção de cuidar do corpo de Cristo enquanto há tempo. Por isso que você precisa fazer hoje aquilo que ainda é possível, porque você não sabe o dia de amanhã. Pouco tempo depois, Jesus é crucificado, queridos, e Jesus é levado para o túmulo. E quando José de Arimateia reclama o corpo de Jesus e leva o corpo de Jesus para o túmulo, a Bíblia nos ensina em outros textos que outras mulheres pegaram muitas especiarias e muitos perfumes, e elas foram até o sepulcro, onde Jesus estava sepultado, para que elas pudessem agora preparar o corpo de Jesus com muitos aromas e especiarias. Mas chegando lá, Jesus não estava. E essas mulheres, depois da morte de Jesus, que desejaram preparar o corpo dele, ele já não estava mais, porque ele havia ressuscitado. E glória a Deus por isso, porque o nosso rei ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e aquelas mulheres que entenderam que o tempo de tocar no corpo de Jesus e prepará-lo era depois da sua morte, elas não tiveram a oportunidade de fazê-lo, porque Jesus não estava mais lá. Existem coisas que você precisa fazer a seu tempo. Essa mulher dentro da casa de Simão entendeu isso. Eu posso não ter outra oportunidade na presença do Mestre para cuidar do seu corpo. Então eu vou fazer enquanto Deus está preparando, enquanto Deus está permitindo, enquanto Deus está se movendo. Quantas necessidades na igreja, queridos? Quantas necessidades na vida dos seus irmãos, daqueles que caminham com você, que estão ao seu lado? Pessoas que choram todos os dias e fazem parte do corpo de Jesus, e nós sequer, às vezes, percebemos que elas sofrem. Nós sequer, às vezes, entendemos o tempo que se chama hoje. Achamos que se não fizermos hoje, outras pessoas farão. Puxa, com tantos membros na igreja, nós somos uma igreja de 400 e poucas pessoas. Se eu não fizer, o Abraão, o Lincoln vai fazer. Se eu não fizer, o Pedro, o Tiago vai fazer. Não, queridos. Essa mulher entendeu que havia um momento em que Deus estava se movendo na terra, e ela entendeu que o corpo dele precisava de cuidados. Agora olha o interessante, amados. Ela praticou uma boa obra. Jesus diz: olha, por que vocês estão falando a respeito de dinheiro? Vender para dar aos pobres? Os pobres vocês sempre terão no meio de vocês, mas a mim nem sempre vocês terão no meio de vocês dessa forma. Então ela escolheu fazer o que é certo. Vocês estão preocupados. Deixa eu dizer algo para você, amado. Você acha que de fato Jesus tinha essas necessidades? Jesus não tinha essas necessidades. Às vezes nós percebemos e entendemos na nossa mente limitada, humana, que fazer o bem é somente a pessoas que são pedintes, andarilhos, mendigos. Somente quem está precisando de uma cesta básica, que precisa do auxílio das nossas mãos. Não tem a ver com isso, queridos. Jesus não precisava de cesta básica. Jesus não era um mendigo. Jesus não era um pobre que vivia nas ruas, nem um paralítico, nem um cego. Jesus era o próprio Deus encarnado na terra. Ele não precisava disso. Mas ela entendeu que a sua atitude era uma atitude de cuidado com o seu corpo, porque ela tinha no seu coração a adoração ao Filho de Deus. Tudo que nós fizermos por obras ou por palavras, diz as Escrituras, façamos para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Quando você estende as mãos a uma pessoa, quando você de fato cuida do corpo de Cristo na terra, você não cuida só daqueles que estão precisando de uma cesta básica. Nós temos centenas de milhares de pessoas muito bem posicionadas financeiramente nos nossos dias, que fazem parte do corpo de Cristo, mas que precisam da sua atenção, que precisam das minhas mãos, que precisam dos nossos cuidados. Pessoas abastadas, queridas, mas estão envoltas nos processos de angústias das suas almas. Pessoas com depressão. Às vezes nós até usamos isso, né? Nós dizemos tanto dinheiro e não pode desfrutar porque tem câncer. Tanto dinheiro e é deprimido, não sai de cima de uma cama.
Eu me lembro, anos atrás, o César está aí, né, Cezinha? Eu me lembro, anos atrás, eu e o César fomos fazer um serviço. O César trabalha com ar-condicionado. Ó, já fica aqui, irmão, já fiz um, né? O César trabalha com ar-condicionado. E o César falou assim, eu estava de férias, e o César falou assim, negão, eu vou instalar um ar-condicionado, preciso de uma pessoa para me ajudar, você não quer ir lá? Nós fomos lá no Jardim Paulista, né, César? Não vou identificar a casa, porque às vezes alguém conhece, né? Mas eu vou falar para você, assim, o quarto da menina que estava em depressão é o tamanho desse salão. Eu acho que a casa tinha 13 banheiros. Pensa numa casa enorme. Grande. Eu e o César ficamos admirados com aquilo tudo. Nunca tinha entrado, falei, Salomão morou aqui. E aí nós tínhamos que arrumar os ar e tinha um ar para que nós tínhamos dar uma manutenção nele e o ar não desligava, tempo nenhum para dar manutenção, nós fomos dar manutenção pelo lado de fora. Então, conversando com o César, que a empregada lá, ela ofereceu um doce de maçã para nós lá, lembra, César? A empregada falou assim, a moça é depressiva, ela não sai do quarto, não tem quem tira ela de dentro do quarto, não tem quem tira. Eu fiquei olhando aquilo, queridos. Irmãos, eu não estou brincando, você saía da porta da casa assim para o quintal da casa, eu acho que cabia uns 40 carros no quintal da casa. Eu fiquei olhando aquilo, a moça não sai do quarto porque ela é depressiva, não tem quem tira ela de dentro do quarto. Deixa eu dizer para vocês, amados, existem pessoas cristãs, intituladas filhas de Deus, que vivem na mesma condição. Pessoas das quais não conseguem mais levantar de uma cama por causa de fibromialgia, por causa de doenças da alma, por causa de doenças emocionais, por causa de desilusões, por causa de tantas frustrações na vida. Pessoas das quais eu e você podemos, a exemplo dessa mulher que escolheu Jesus como Filho de Deus para poder abençoar o coração dele, nós podemos ser um canal na vida dessas pessoas, porque independe da quantidade de recursos, nós olhamos e voltamos os nossos olhos somente para aqueles que têm uma vida miserável às vezes, e Deus não está nos falando disso nesse texto. Deus está nos falando que mesmo Jesus sendo quem era, essa mulher o abençoou de maneira poderosa, porque ela entendeu que Deus estava movendo o coração dela para que Jesus pudesse ser preparado naquele momento. O que Deus está movendo na sua vida nesses dias? O que Deus colocou no seu coração? As pessoas não entendem muito, né? Todo mundo quer fazer missões na Europa, ninguém quer ir para a África. Amados, não tem a ver com lugar. Eu quero dizer para você, às vezes um missionário que está na Europa, ele paga o mesmo preço, ou um preço tão difícil quanto quem foi para a África. Depende do lugar e a janela que esse missionário está. Existem janelas, sabem disso? Nos lugares em que os missionários estão plantados, para que eles possam de fato ser um mover de Deus e um canal de Deus. Então nós sempre achamos assim, não, os ricos não merecem. Existem 8 etnias mais pobres e menos alcançadas do Evangelho na terra. A primeira etnia menos alcançada em toda a terra, você pode ler isso em qualquer artigo, queridos. A primeira etnia menos alcançada em toda a terra é chamada e intitulada como rico dos ricos. São as pessoas trilionárias. Trilionárias. O coração delas não se abre para o Evangelho e elas não conversam sobre esse assunto. Então nós achamos que são só os pobres que precisam de Jesus. Não tem a ver com isso. Essa mulher está preparando o corpo de Jesus. E nós precisamos entender o que é o corpo de Jesus na terra. Nós precisamos compreender o que é o corpo de Jesus na terra. Essa mulher foi indagada que ela estava cometendo um grande desperdício em derramar aquele perfume na cabeça de Jesus. Sabe o que é desperdício, queridos? Desperdício significa você colocar algo de muito valor naquilo que não tem valor. Isso é desperdício. Deixa eu dizer algo para você como igreja hoje. Pessoas que não valorizam Jesus e as coisas de Deus como elas devem ser valorizadas, sempre vão acreditar que desperdícios são cometidos dentro da igreja. Dá um exemplo para mim, te dou. Existem muitas pessoas que acham desperdício você estar aqui dentro agora numa manhã chuvosa como essa.
As pessoas acham que você poderia estar dormindo, você poderia estar almoçando em algum lugar, já se preparando com as pessoas que você ama, você poderia estar em outras vibes, em outros rolês, mas no dia de chuva, você levantar cedo para ir à igreja, que desperdício de tempo. Muitas pessoas acham isso sobre você, sobre mim, porque elas não entendem. Inúmeras pessoas acham um desperdício você devolver o dízimo ao Senhor e ofertar na casa de Deus, porque eles entendem o que você não poderia fazer com esse recurso, você vai levar para a igreja. Eles não compreendem a obra de Deus na terra, eles acham um desperdício. Aqueles que não compreendem, não têm relacionamento e intimidade com Deus, acham um desperdício você se envolver com os ministérios na casa de Deus. Quando você abre a sua casa para uma célula, por exemplo, para um grupo pequeno, que desperdício você colocar esse monte de pessoa dentro da sua casa para as crianças pular em cima do seu sofá, para a criança riscar sua parede quando você não estava vendo. Que desperdício. Jesus está tendo uma conversa com um homem chamado Nicodemos, e esse homem, Nicodemos, questiona algumas coisas a respeito daquilo que Jesus estava colocando. Ele não estava compreendendo muito, e Jesus traz uma afirmação sobre a vinda de Nicodemos, dizendo para ele o seguinte: olha, Nicodemos, entenda, filho, aqueles que são nascidos do Espírito compreendem as coisas do Espírito, porém o que é nascido da carne só compreende as coisas da carne. Existe uma série de pessoas, queridos, que acham que o que nós estamos fazendo é um desperdício, porque na verdade elas estão com os olhos fitados só nas coisas deste mundo. Mas no reino de Deus não é assim, disse Jesus. Tudo quanto eu e você semeamos, tudo quanto eu e você nos entregamos, nos doamos e fazemos em favor do corpo de Cristo na terra, é para Ele que fazemos. Como foi ministrado aqui no domingo passado, aquele que fizera um dos meus pequeninos. Quando nós fazemos algo para a igreja, e quando nós fazemos algo para o corpo, queridos, nós estamos fazendo para Deus. Por isso que a nossa recompensa não está nessa terra. Homens e mulheres deixam de fazer as coisas para Deus na terra porque buscam uma recompensa terrena. A cada pessoa que você toca, a cada pessoa que você estende as mãos, a cada um dos pequeninos, a cada um daqueles a quem Deus ama, a cada um dos seus, a cada um do corpo, você recebe uma pedra na sua coroa eterna. Apocalipse nos fala sobre isso. Quando você ministra, queridos, a palavra a um que ainda não é salvo, e Jesus o alcança com salvação e muda a vida dessa pessoa, escrevendo o nome dela no livro da vida, a Bíblia diz que Deus dá a você um galardão. Para que serve isso, pastor? Estou pouco preocupado com o galardão. Você está pouco preocupado hoje, mas quando você estiver lá, você vai ver a falta que é. Porque galardão é uma coisa diferente, queridos. Não é para todo mundo, não. Todos somos salvos em Cristo, amém? Quantos são salvos? Digam amém. Se você não é, depois você conversa com o Murilo, que nesses assuntos jurídicos de salvação é ele que vai te dar a direção, ok? Se você não é, conversa com Jesus, ele vai te salvar hoje. Em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos sobre salvação é uma coisa, mas quando nós falamos sobre galardão é outra. Jesus é crucificado, junto dele 2 homens bandidos são crucificados, um à sua esquerda, um à sua direita. Um dos homens se arrepende. No arrependimento Jesus falou: ainda hoje você estará comigo no meu paraíso. Aquele homem é salvo, mas ele teve galardão? Não teve galardão, mas está salvo. Bom, o importante é estar salvo também, né, irmãos? Mas galardão é algo que no coração de Deus ele tem para os seus. O que significa o galardão? O galardão é algo que eu e você estamos acumulando diante de Deus enquanto nós servimos o corpo, enquanto nós ungimos o seu corpo, enquanto nós saramos as feridas do seu corpo, enquanto nós amamos o seu corpo, enquanto nós estamos propondo para o corpo vida, nós temos galardão. Então nunca deixe as pessoas dizer para você que é um desperdício aquilo que você está fazendo em nome de Jesus. Pode ser um desperdício para aqueles que não têm compreensão, mas para mim e para você que nascemos de novo, não há desperdício para o corpo de Cristo. Quero chamar o Ministério de Música, nós vamos finalizar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Discernir o corpo, queridos, ungir o corpo, cuidar do corpo, implica e eu e você entendermos que nem sempre a nossa vontade vai prevalecer sobre as nossas decisões.
Existem decisões que você está tomando, existem decisões que eu tomo, que elas geram morte para nós. Quantos sabem disso? Pastor, o senhor consegue me dar uma base bíblica? Provérbios. Provérbios capítulo 4 nos fala do coração do homem e dos cuidados que nós temos que ter com o coração do homem. E o livro de Provérbios é um livro de muitas instruções, amados. Mas Provérbios, ele diz o seguinte: há caminhos que ao coração do homem parecem bons e perfeitos, mas ao final eles conduzem à perdição e à morte. Quando nós tomamos algumas decisões pautadas somente nas nossas emoções e somente no nosso entendimento e vontades, nem sempre nós estamos tomando as melhores decisões. Então o que implica você e eu decidirmos a vontade de Deus para o corpo? Implica entendermos o que Ele deseja para o corpo. Todos nós temos dons, sabia disso? Os nossos dons, eles são às vezes, queridos, desejados pelos mercenários. Os nossos dons, às vezes, os mercenários, eles entram num ringue de luta e se degladiam por causa dos nossos dons. Porque os mercenários estão de olho nos nossos dons, eles não estão de olho no corpo de Cristo. Só que o inverso também é uma realidade, queridos. Os mercenários desejam os dons das pessoas na igreja, mas existem pessoas que têm dons também, e por conta dos dons fluindo na vida delas, também se tornam mercenárias, porque elas querem negociar os seus dons. Quem pagar mais eu vou, quem der mais eu vou. Os dois lados são uma realidade. Os dois lados da moeda são perigosos para os nossos caminhos. Então o que é ungir o corpo de Jesus? O que é entender o corpo de Cristo na terra? É entender que ou eu sendo uma autoridade que só desejo tirar de você para benefício aquilo que você tem, ou você sendo aquele que tem o dom, deseja tirar das autoridades os benefícios que você tem e o dom que você tem. Isso chama-se extorsão, e dentro da igreja isso não pode existir. Você não é mais amado porque você abre a casa para uma célula, e nem é mais amado porque você lidera uma célula. Esses irmãos aqui não são mais amados do que você e a mim porque eles tocam no ministério e cantam no ministério de música. Eu não sou mais amado porque eu prego e você não prega. Nós somos amados todos igualmente diante de Deus, porque nós somos um corpo. Porque diante de Jesus não há preto, branco, grego, não há, queridos, não há. Nós somos todos iguais diante dele. Então os cuidados que nós precisamos ter, eu finalizo de fato e de verdade com você. O corpo de Cristo, ele tem muito mais a ver então com a nossa obediência em espírito do que essas coisas que eu coloquei, e com o cuidado que nós temos pela pessoa de Cristo, e não somente pelas pessoas humanas. Finalizo com isso. Quando você está cuidando do corpo, você está tendo um cuidado com a pessoa de Cristo em primeiro lugar. Você não está tendo um cuidado com uma comunidade, você não está tendo cuidado com uma instituição, você não está tendo cuidado com um grupo de pessoas, você não está tendo cuidado com o ministério, você está tendo cuidado com o corpo de Cristo, com Cristo em si. É dele que você está cuidando. É a mim que vocês fazem, disse ele. É dele que estamos cuidando. Então não seja você aquele que dilacera o corpo de Cristo, mas seja você aquele que traz cura e bálsamo para aqueles que necessitam, e você possa ser reconhecido e reconhecida diante de Deus como essa mulher, por onde o evangelho for ministrado, e aí eu coloco o seu nome, que você seja lembrado entre todos, porque você foi um adorador e uma adoradora genuína em relação ao corpo de Cristo. Quantos entenderam essa palavra, digam amém.